especial as mudanças ocorridas pela Lei Complementar 118, que mexeram em algumas partes das normas do Código em relação a essa parte das garantias e privilégios. Esse trecho de normas ele foi criado e ele existe exatamente para dar uma maior eficácia ao processo de cobrança dos créditos tributários. Em particular, aquela cobrança forçada, aquela que é feita sem a colaboração do contribuinte. Você sabe que tributo é uma coisa que nem todo mundo gosta de pagar e nem todo mundo concorda em pagar esta quantia. Então, em que pese existe uma grande, imensa maioria de pessoas que vão lá e pagam os seus tributos independente de qualquer esforço ou de qualquer tipo de cobrança ou qualquer outra providência por parte do fisco, né? Em alguns outros casos, o fisco é obrigado a trabalhar no sentido de cobrar essas quantias, porque o devedor, por conta própria, ele escapa disso. Ele tenta fechar suas portas e fugir, ele tenta ludibriar o fisco através de outros mecanismos, ou até podem acontecer mesmo situações, digamos, inusitadas, como uma falência de uma empresa, ou como quando essa empresa entra em recuperação judicial, ou quando, por exemplo, simplesmente a empresa fica insolvente e não dá mais para cobrar, quer dizer, ela não tem patrimônio suficiente para pagar todas as dívidas que ela possui. Então, podem surgir circunstâncias, e surgem na prática circunstâncias, em que é preciso regular esse processo, né? Como que o fisco vai cobrar os seus créditos, como é que ele vai impor as garantias a esses créditos e que privilégios que esses créditos do fisco vai ter frente a outras espécies de créditos. Veja, porque na verdade a minha experiência como procurador da Fazenda, eu tenho 20 anos já de Procuradoria da Fazenda, né? A gente cobra muita execução fiscal lá, né? Então a gente percebe que 90% das pessoas que vão parar em execução fiscal não são bandidos, não são pessoas que são criminosos, né? Habituais, que ficam produzindo fraudes ou coisa do gênero. A gente está falando ali de empresas falidas mesmo, né? Empresas que o cara tentou fazer lá um negócio e não deu certo, e o cara fechou as portas, e agora ele tem dívida trabalhista, ele tem dívida com empregados, ele tem dívida com fornecedores, ele tem dívida com o fisco mesmo, tem dívida às vezes com o fisco federal, estadual e municipal ao mesmo tempo, e não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então é preciso haver um regramento jurídico aqui para organizar essa bagunça, porque senão um vai querer passar por cima do outro, né? Tem aquele ditado aí no Nordeste, o pessoal que está nos assistindo, que diz que se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? É um ditado muito sábio, aliás, os ditados nordestinos são sapientíssimos, né? São verdadeira expressão da verdade, eu adoro aquilo que é colocado nesses brocardos populares, não só do Nordeste, mas do Brasil inteiro. Mas isso é muito verdade. Quando chega uma situação onde você percebe que não vai ter para todo mundo, é a mesma coisa. Acontece um apocalipse zumbi aí, vai todo mundo para o supermercado para levar mantimento para casa, o cara vai pegar até o que ele não precisa, né? E aí não pode ser assim, né? O direito existe exatamente para organizar essas bagunças todas. Então é isso que nós vamos examinar agora. Quais são as normas que vão reger as garantias, em primeiro lugar, que o crédito tributário tem e, por outro lado ainda, as preferências, né? Se tiver que concorrer com outras espécies de créditos ou contra outros credores, quem que é passado primeiro na frente? Como é que organiza isso daí, né? Então a gente vai começar aqui vendo, primeiramente, as garantias do crédito tributário, né? O primeiro grupo de garantias, que são as garantias por excelência, é o conjunto de bens e rendas, exceto aqueles que forem impenhoráveis por determinação legal, né? Então, veja bem, já houve épocas em que quando uma pessoa ficava devendo, eu estou falando lá da antiguidade, por exemplo, lá na época dos romanos, né? O cara ficava devendo impostos, sabe o que faziam com ele? Ele virava escravo. Então, a garantia naquela época era escravizar o devedor, né? Hoje, nós não toleramos mais isso daí. Os nossos sistemas jurídicos modernos, contemporâneos, eles vão repelir
qualquer método de cobrança de violência, né? Que implique em violência, que implique em ameaça, que implique em coisas desta natureza. Então, hoje adota-se no Brasil basicamente 2 grupos de garantias visando então estimular os contribuintes a manterem em dia suas obrigações. Primeiro grupo, vender bens do devedor, ou seja, através do Poder Judiciário, nós vamos localizar bens do devedor que ele tenha e esses bens serão penhorados e depois levados a um leilão e transformados em dinheiro. Basicamente, esta é a principal forma, aliás, de garantia que o crédito tributário possui. O crédito tributário é uma dívida em dinheiro, então o que nós vamos fazer é tirar dinheiro do devedor para pagar essa dívida, né? Basicamente seria isso. E todos e quaisquer bens que esse devedor tenha, não importa se eles já estão penhorados, não importa se eles já estão hipotecados, por exemplo, se ele já tem um ônus real recaindo sobre eles, ou se tem outros devedores com pretensão sobre esses bens. Nada disso importa. Estes bens servem para serem penhorados e são penhorados no curso de uma execução fiscal, porque a Fazenda Pública ela não tem poder sozinha para constranger esses bens. Então ela vai ter que pedir ao Poder Judiciário para que ele faça essa penhora, né, para que ele atue nesse sentido. E aí, a partir do momento então que nós temos esta possibilidade, esses bens podem ser penhorados e levados a um leilão. Ou até mesmo agora, segundo o CPC, a uma venda direta. Eles são alienados, são vendidos a outras pessoas. O dinheiro arrecadado, então, é repassado ao Estado na forma do pagamento do tributo. Basicamente é isso. Agora, existem alguns casos que a lei não permitirá que isso aconteça. Normalmente são bens que estão muito próximos da individualidade, porque o ser humano ele é um animal interessante, ele é muito apegado aos objetos que o cercam, né? Então uma pessoa ela é muito apegada, por exemplo, à casa dela, onde ela mora, né? Você tira uma pessoa da casa dela e ela fica sem casa para morar, é uma outra pessoa, quer dizer, aquela pessoa se torna um sem-teto, ela se torna um indivíduo completamente desprovido, né? Então a dignidade do homem, ela está, do homem quando eu digo homem é a humanidade toda, né? Homem, mulher, etc. Está muito preso aos objetos, está muito preso a você ter, imagina você viver sem ter uma casa, sem ter um colchão para você dormir, sem ter uma televisão para você assistir, sem ter uma geladeira, sem ter as tuas roupas, sem ter os teus objetos de uso pessoal, por exemplo, escova de dentes, etc. Não dá, não tem condições, né? Basta você olhar para essas pessoas que não têm casa e você vê a degradação que isso gera, né? A pessoa fica assim numa situação subhumana realmente, né? Infelizmente, né? Então, a gente é muito apegado a isso. E o ordenamento ele ficou sensível a essa história, né? Porque ele percebe que existem objetos realmente que as pessoas guardam e que é acumulação. Que aquilo ele guarda, mas não precisa ter, né? Tipo assim, o cara é muito rico, então ele tem 12 carros na garagem, ele tem uma Ferrari, ele tem uma Mercedes, ele tem não sei o quê. Esses bens dá para penhorar, não tem problema nenhum, porque está sobrando mesmo. Aquilo ali é uma frescura do cara ele ter aquilo, né? Agora, o sujeito ter, digamos, a casa onde ele mora e os bens que guarnecem essa residência, já não é frescura. Porque se tira ele da residência dele, ele não tem onde morar, esse sujeito vira um sem-teto, né? E sem teto ele vai morar na favela, ou vai morar debaixo da ponte, ele vai perder a dignidade dele. Então isso o nosso ordenamento jurídico não tolera também. Ele também não aceita isso, né? Então aí por isso que todos os bens são penhoráveis, mas alguns a lei proíbe. Um deles eu já cantei a bola aqui. Nós temos a Lei 8.009, por exemplo, que proíbe a penhora da residência do devedor e dos bens que guarnecem a residência. O que isso quer dizer? São aqueles bens que são necessários à vida digna da família. É a geladeira, é o fogão, é a mesa para ele poder comer em cima, é a cama dele, né? Agora, é uma casa que tem 15 camas, e o cara usa uma só, né? Então aí o Poder Judiciário tem várias situações que ele avalia caso a caso, onde ele vai dizer, não, esse bem não guarnece a residência, esse bem é uma sobra, é um excesso que esse indivíduo tem, e se tirar dele, ele continua tendo uma vida digna.
Então, o foco aqui central é manter uma vida digna para o devedor. Ele vai pagar a dívida com dinheiro. E ele perde dinheiro, mas ele não perde a dignidade dele. Basicamente é isso. O Código de Processo Civil ele tem um outro grupo de situações onde também são impenhoráveis. Todos eles se aplicam à área tributária. Por exemplo, tem a situação de aplicações financeiras até 40 salários mínimos. O Código fala de caderneta de poupança e o STJ estendeu para toda espécie de aplicação financeira até esse limite. Então, essa quantia de dinheiro ela é considerada hoje como aquela reserva mínima vital para a família. Seria um valor que é guardado ali para a família poder comer no futuro ou para ela poder se vestir no futuro e se manter. Sobretudo numa época em que nós estamos numa economia pejotizada e uberizada, né? Tem muita gente desempregada, então a pessoa guarda um excesso de dinheiro que ela tem num determinado período, mas aquilo é para ela viver 1 ano e meio, 2 anos, até ela achar outro emprego. Então, sensibilizados com isso também, os nossos tribunais preservam esta condição. Então, apenas a lei é que pode impedir a penhora. Escrituras não, então se o bem é impenhorável por determinação de contrato ou escritura, isso não impedirá a sua penhora no curso de uma execução fiscal. Tá bem? Então essa é a principal forma de garantia, mas existem outras, né? Nós temos ainda o Código falando, no artigo 185, da presunção de fraude a partir da inscrição do crédito em dívida ativa. A presunção de fraude ela é uma declaração que o juiz pode dar de que uma eventual alienação ou oneração de bens não tem eficácia perante a execução. Note que a presunção de fraude não é uma invalidação deste ato ou deste negócio. A transferência dos bens pode ocorrer normalmente, o devedor pode vender os seus bens. O que ocorre é que se o juiz declara a fraude à execução, ele estará dizendo que aquela venda não vai ser respeitada pela execução. Ou seja, a execução vai penhorar o bem mesmo que ele esteja no nome de outra pessoa. Basicamente é esta a ideia. E a regra antiga do Código Tributário Nacional, a regra original, exigia que o crédito já tivesse sido ajuizado na Justiça. Ou seja, que já houvesse o ajuizamento de execução fiscal. Não bastava a mera inscrição. Com a Lei Complementar 118, entretanto, mudou-se esse conceito e aí passou a haver a presunção de fraude já a partir da inscrição em dívida ativa. Lembre-se que a inscrição em dívida ativa não é feita pelo Poder Judiciário, ela é feita por um órgão do Poder Executivo. No caso da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é que faz esse papel. Então, entre a inscrição e o ajuizamento da execução, pode distar alguns meses, às vezes até anos. E, neste meio tempo, havendo uma venda por parte do devedor dos seus bens, sem guardar bens suficientes a garantir a execução, o juiz poderá decretar na execução fiscal a presunção de fraude. Se ele der um despacho lá dizendo que presumiu-se a fraude aqui do devedor em relação a esta alienação ou oneração, o juiz determinará a penhora do bem, mesmo que ele já tenha ônus incidente, tá? Esta é a presunção de fraude, então, né? Outra hipótese também que constitui garantia é a indisponibilidade dos bens, que deve ser determinada por ordem judicial e após esgotadas todas as diligências a cargo da Fazenda Pública. Então, veja, tem que haver uma execução fiscal em andamento para que haja, então, a decretação da indisponibilidade dos bens. O que é a indisponibilidade dos bens? É uma ordem judicial que comunica a todos os órgãos serventuários, DETRAN, cartórios de registro de imóveis, Bacen, o Banco Central do Brasil, todo mundo, né? Comunica que aquele devedor não pode mais alienar os seus bens ou onerá-los sem prévio conhecimento e ordem do juiz. Ou seja, o juiz da execução fiscal, ele passa a ser um fiscal das alienações dos bens. Hoje existe até um mecanismo eletrônico chamado QNIB, né, que é um site que tem na internet mantido pelo CNJ, que organiza esse processo todo. Então o juiz, quando ele vai determinar a indisponibilidade dos bens, ele entra com uma senha nesse sistema eletrônico e ele cadastra então o CNPJ ou o CPF do devedor
E a partir daquele momento são avisados todos os organismos que têm o poder de transferir bens deste devedor. Então é o caso do Detran para transferir automóveis, é o caso do registro de imóveis para transferir imóveis, é o caso do Bacen para transferência de numerários em contas bancárias, é o caso da Comissão de Valores Mobiliários para ações e outros títulos negociáveis em bolsa de valores ou em mercados, né? Então, basicamente, o cara fica com todo o patrimônio dele indisponibilizado. Essa indisponibilidade, evidentemente, ela fica limitada ao valor do débito. Não pode indisponibilizar o patrimônio inteiro do devedor só por causa de um determinado débito. O cara deve lá R$1.000, eu indisponibilizo um patrimônio de 1 milhão. Não. O que a justiça vai fazer é indisponibilizar 1.000 apenas, porque é isso que é necessário para pagar aquele crédito lá, tá? E é feito por ordem do juiz. Então a Fazenda Pública pede ao juiz e o juiz determina. Só que ele só vai determinar isso, segundo a jurisprudência do STJ, depois que foi exaurido por parte da Fazenda Pública a demonstração de que ela tentou localizar bens penhoráveis e não achou. Então, antes do juiz decretar indisponibilidade, ele vai abrir vistas à Fazenda Pública para que ela traga certidões do registro de imóveis, traga informações do Detran, ou seja, será a União, Estados e Municípios, que é o credor, que vai ter que fazer pesquisa de bens e trazer o resultado desta pesquisa mostrando que não achou bens. Aí o juiz vai decretar a indisponibilidade diante desta comprovação feita nos autos. Tá bom? Então essa seria mais uma garantia que é oferecida ao crédito tributário, que é a possibilidade da indisponibilidade. Outro grupo de garantias seriam as certidões de regularidade fiscal. Essas certidões, ela seria a certidão negativa de que inexiste dívidas em nome daquele devedor. E também uma outra certidão integrante deste grupo seria a certidão positiva com efeitos de negativa. Essas duas certidões, a negativa e a positiva com efeitos de negativa, elas não são em si garantias, mas sim o fato de que elas são exigidas para que a pessoa possa desempenhar determinados direitos ou atividades. Por exemplo, o devedor que quer participar de uma licitação pública não poderá fazê-lo se não tiver uma certidão de regularidade fiscal. Uma outra empresa, por exemplo, que está devendo para o governo e quer pedir a recuperação judicial para tentar salvar-se da falência, não conseguirá fazer isso se não juntar uma certidão de regularidade fiscal. Há uma série de benefícios concedidos por bancos públicos, por exemplo, financiamentos subsidiados, programas de auxílios que são feitos pelo governo federal, que dependem da apresentação de certidões. Então, se não apresentar certidão, não consegue o financiamento, não consegue o crédito, né? Bom, esses bloqueios de direitos que são impostos pela falta da entrega das certidões, ela vai acabar fazendo com que esse devedor comece a pensar no seguinte: olha, eu tô tentando participar de licitação, não consigo, tento tirar empréstimo no Banco do Brasil, não consigo, tento um crédito no BNDES, o BNDES me nega, estou tentando pedir recuperação judicial, não consigo. Bom, então não tem jeito, eu vou ter que pagar os tributos ou vou ter que parcelar esses tributos ou vou ter que acertar de alguma maneira para eu poder ter uma certidão de regularidade fiscal. Com esta certidão, é como se estivesse dando na mão dele uma chave para ele poder abrir essas portas todas, as soluções que ele teria para resolver o problema lá da empresa ou dele pessoalmente, né? Então isso é também uma forma de garantia, porque a restrição de direitos que implica a falta da apresentação da certidão constrange o devedor a procurar manter em dia os seus débitos. Na prática, a gente vê que isso é o que funciona mais hoje em dia. Hoje o devedor tem mais medo da falta da certidão do que da execução fiscal em si. A maior parte dos devedores, especialmente os grandes devedores. Esses, então, eles correm para dar um jeito, para garantir a execução, para apresentar um seguro garantia, apresentar uma fiança bancária, ou dar bens à penhora, ou alguma coisa assim. O cara corre lá, porque ele sabe que sem a certidão é difícil dele trabalhar, é difícil dele fazer as coisas dele, né? Então é também uma forma de garantia muito eficaz, por sinal, né?
Bom, esse então foi o elenco das garantias do crédito tributário que estão disponibilizadas no nosso Código Tributário Nacional. Agora vamos ver a questão dos privilégios, das chamadas preferências do crédito tributário. As preferências em regra, ou como regra geral, são as seguintes. Primeiro de tudo, havendo vários créditos de origens diferentes, pendentes, os primeiros que são satisfeitos integralmente são os créditos trabalhistas e os créditos de acidente de trabalho. Uma vez satisfeitos esses créditos, aí os créditos tributários estão em segunda posição. Então não é feito, na verdade, um rateio de valores para cada espécie de crédito, não. Se o devedor não tem patrimônio suficiente para pagar tudo, ele vai pagar pelo menos os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho, que são reputados como créditos alimentícios. Ou seja, tem pessoas que estão dependendo daquele dinheiro para poder comer, para poder sobreviver, para poder morar, para poder pagar o plano de saúde. Então, esses é dado preferência em primeiro lugar. Uma vez satisfeitos integralmente essas espécies de créditos, aí nós vamos verificar se existem créditos tributários da União, dos estados, dos municípios, e aí vamos quitá-los. Aí, se não sobrar patrimônio, o que faz? Não faz, não paga. Você quita primeiro estes da ordem geral, né? Esta regra geral, ela não se aplica para casos especiais. E aí nós vamos ver agora outros grupos de regras que são para casos mais especializados. O segundo grupo aqui, que é muito importante, é a regra nas falências. Esse nós vamos examinar um pouquinho melhor daqui a pouco, tá? Nas falências, aliás, é a situação que mais é perguntada em concursos públicos. É por isso que muita gente, inclusive, acha que a preferência nas falências é a única preferência que existe. E não é verdade. Existe uma série de ordens de preferências nos créditos tributários, dependendo da situação. Na situação da falência é de um jeito. Agora, como regra geral, não é igual. Não é a mesma a ordem estabelecida, né? Outro grupo também, as falências a gente já comenta melhor daqui a pouquinho, ocorre nos inventários e liquidações. Aqui o crédito tributário vem em primeiro lugar, ele passa até os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho. Liquidação vai acontecer em relação a bancos, a instituições financeiras e outras entidades que não podem ser dissolvidas por intermédio de falência. Por exemplo, associações civis é feito liquidação, né? Dissolução através de liquidação. Nesse caso, se ela está devendo tributos, salários, pagamento a fornecedores, etc., o que vai ser pago primeiro é os créditos tributários, né? Então, eles têm preferência absoluta nestas hipóteses. Para fins de cobrança judicial, não se sujeita o crédito tributário a concurso de credores, ou seja, o crédito tributário é cobrado através de execução fiscal e não através de habilitação em processo de falência ou habilitação em recuperação judicial e etc. O concurso de credores é quando são certos tipos de processos judiciais que a lei impõe que permitem, então, que haja arrecadação de todos os bens daquele devedor e a quitação dos débitos de maneira organizada com relação àquele devedor. No caso da falência é o típico exemplo de concurso de credores, mas o inventário também é um concurso de credores, a recuperação judicial é uma espécie de concurso de credores e etc. O crédito tributário é dispensado desta obrigação de se habilitar. Então, caso haja abertura de uma falência de uma empresa, a falência vai tramitar no juízo da falência e a execução fiscal poderá ser proposta e tramitar livremente, sem estar necessariamente vinculado ao processo de falência. É claro que esta liberação não é totalmente verdade na prática, né? Porque ao fazer a execução fiscal, embora ela tenha autonomia, vai ser obrigado o fisco a pedir a penhora no rosto dos autos da falência, mas elas vão tramitar como ações independentes, a princípio. Essa que é a ideia em torno desta questão das preferências quanto ao concurso de credores, que vai valer aqui para o tipo de ação judicial que é utilizada, né? Outra forma de preferência é entre os entes federativos. Primeiro são os créditos da União que devem ser quitados. Uma vez todos eles quitados, aí passamos para os créditos dos Estados-membros. E aí, em pé de igualdade com os Estados-membros, nós temos os territórios federais
e o Distrito Federal. Havendo mais de um Estado-membro ou mais de uma das espécies de ente federativo ou de personalidade aí citada, nós vamos fazer a divisão pro rata, ou seja, dividido por cabeça ou por pessoa, né? De acordo com a proporção de dívida que cada um possua. E uma vez quitada esta categoria, aí passamos por último aos municípios. Municípios com também conjuntamente e pro rata, tá? Bom, no caso das preferências em hipótese de falências, a falência ela ocorre em relação a devedores pessoa física, que são comerciantes ou industriais ou que têm algum tipo de atividade econômica, ou ainda empresas, o que é mais comum, aliás, né? No caso das falências, não está sujeito às falências as sociedades de economia mista, as empresas públicas, os bancos e as demais instituições financeiras, e nem tampouco os órgãos públicos, como União, estados e municípios. Então, se a cobrança for contra um destes indivíduos que a gente falou aqui, não estamos falando desta ordem de preferências. Aqui a gente está falando de preferências de um processo falencial, né, que aí vai seguir a lei de falências, que é a lei 11.101 de 2005, ela que regula então o processo de falências. Bom, nas falências, o que é pago primeiro, o que é pago depois, né? Veja bem, em primeiro lugar, serão quitados os créditos extraconcursais e as importâncias passíveis de restituição. Este primeiro grupo aqui, pessoal, ele é muito perguntado em provas, e o extraconcursal quer dizer créditos que o fato gerador deles ocorreu após a data em que o juiz decretou a falência da empresa. Porque é assim, um credor pede a falência, isso vai para um juiz de direito, o juiz de direito dá uma decisão. Essa decisão, ela é proferida no começo do processo de falência, né? Por isso que o código fala no decurso do processo de falência, porque na verdade a decisão que dá abertura ao processo de falência é a decisão do juiz que decreta a falência. Então, a partir desta decisão em diante, né, aí nós temos os chamados créditos extraconcursais. Então, tudo que ficar devendo depois disso, inclusive tributos também, são extraconcursais, estes serão pagos primeiro, tudo bem? Depois que nós pagamos essa categoria aqui, aí nós passamos para a segunda categoria, que são os créditos concursais, que é exatamente aqui que as provas vão perguntar para vocês, né? Embora os créditos concursais eles não sejam tão importantes na vida prática, na teoria as provas gostam muito de perguntar essa figura, porque o Código Tributário Nacional trouxe essas figuras mais expressamente. É por essa razão, na verdade, que as provas perguntam isso mais incisivamente, tá? Então, são créditos concursais, em primeiro lugar, são pagos os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos por pessoa e também os créditos de acidente de trabalho, estes últimos sem limite, tá? Depois de quitada essa categoria, aí passamos para créditos com garantia real até o valor do bem gravado, que seria o caso de imóveis que estão com hipotecas em favor de bancos, via de regra, ou de outros credores. Então, aquele valor da hipoteca ele é honrado primeiro, logo depois que nós pagamos os créditos trabalhistas. O crédito tributário ele vem na sequência, né? Aí seriam os créditos tributários, não incluído aí as multas tributárias, porque depois desta categoria nós temos outros tipos de créditos gerais, especiais, quirografários, etc. E daí é que vem as multas tributárias e outras multas. Perceba então que a multa tributária está aqui embaixo e os créditos tributários estão aqui em cima. Eles são quitados bem antes das multas tributárias. Só vai quitar a multa tributária se sobrar dinheiro. E por último, a gente tem os créditos subordinados, que esses créditos subordinados, por exemplo, são valores que a massa falida deve para os seus sócios, né? Eles são, como eles eram os comandantes do navio, e o navio afundou, então eles são os últimos a abandonar o navio. Se o navio tiver que se ferrar, eles se ferram junto, né? Essa é a ideia principal em torno dessa questão da falência. De toda essa matéria que eu passei, a que mais cai com certeza nas provas é a questão das preferências em caso de falências. Então, por isso, preste bem atenção nesta matéria. Vamos ver agora um exercício que já foi perguntado em provas de concurso da CESP, né, na prova da Cefaz do Distrito Federal. A respeito das garantias e dos privilégios do crédito tributário,
julgue o item seguinte, é daquela de julgamento certo ou errado, né? Então, independentemente da inscrição em dívida ativa, pode-se presumir como fraudulenta a alienação de bens realizada pelo sujeito passivo que esteja em débito com a Fazenda Pública, desde que exista o crédito tributário. E aí ele pergunta se isso daí é verdadeiro ou falso, e aí nós vamos ter que analisar se é ou não é. O que vai responder essa questão é esta leizinha aqui que eu vou te mostrar, sem importância nenhuma para a nossa matéria, né? Que é a Lei 5.172 de 66, que é o famigerado Código Tributário Nacional. Este artigo 185 do Código é que disciplina esta questão que ele está perguntando. Veja bem, ele diz que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O parágrafo único complementa que o disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Então você pode perceber que a presunção de fraude aqui, ela vai acontecer após a regular inscrição em dívida ativa. E na questão, ele não está falando isso, ele está dizendo que independentemente da inscrição em dívida ativa, o juiz pode presumir fraudulenta. Ora, o código diz o contrário, por isso a resposta aqui deve ser errado, perfeito? Por quê? Porque o código diz, primeiro inscreve em dívida ativa, a partir daí a presunção de fraude se torna possível, desde que, inclusive, ele não tenha reservado outros bens também, porque a presunção de fraude não existe se o devedor ainda tem patrimônio suficiente para garantir a execução. Por exemplo, vamos imaginar que um devedor tem uma dívida de 100 mil reais, mas ele tem um patrimônio total de 100 milhões. Então, se esse devedor vendeu um imóvel valendo 500 mil, sobrou muito mais patrimônio para ser penhorado. Não há a menor necessidade de ficar encrencando com esse imóvelzinho aqui, porque tem um monte de outras coisas para penhorar, não precisamos perder tempo com isso. Só que o problema é que na vida real, a maior parte das vezes, o cara só tem aquele imóvel, ele não tem mais nada. E ele vende, aliena aquilo ali para ele não ter que responder pela execução. Então aí não tem saída, vai ter que decretar mesmo a presunção de fraude, porque ou pega aquilo ou não pega nada. Então é por isso que o código está dispondo desta maneira, tudo bem? Então aqui a resposta seria errada, né? E é o gabarito, então esse tipo de questão da CESP é comum, né? Eles colocam questão de julgamento, certo ou errado. A resposta aqui seria errada. Valeu então, pessoal, era isso que eu tinha para ver com vocês por hoje, né? Muito obrigado aí pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais.